A tranquilidade de Yahweh Shamashi a todos os irmãos, que a virtude do nosso Criador Yahweh dos Exércitos repouse sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida. Nós sabemos já, por muitos estudos, documentos e tudo assim com base também na palavra, nós temos muito mais convicção de que o nome do Criador é Yahweh dos Exércitos. Mas estou trazendo mais conhecimento para os irmãos agora com base na palavra. E nós já sabemos também pela própria palavra que nestes últimos dias o nome do Criador seria revelado. Então eu quero trazer, antes de dar início ao estudo, que vai estar os contatos de alguns irmãos aqui na descrição do vídeo, para fazer imersão. E os irmãos que quiserem, que puderem se disponibilizar, irmãos de outros estados, outras cidades, que acreditam nos estudos que nós trouxemos aqui em relação ao Partir do Pão, que não existe isso. O Partir do Pão é dividir o que nós temos com os irmãos e com quem precisa. Os irmãos também podem vir para nós unir força nesses últimos momentos para fazer imersão de irmãos ainda que restaram. E tem muitos irmãos querendo fazer imersão. Mas vamos lá. Vou deixar uma sequência de vídeos aqui de anciãos de Israel, professores, mestres, rabinos. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte para os irmãos. Estão dizendo que o nome de Yahweh é o nome de uma outra coisa que inventaram. Eu não vou falar o que falaram, porque nós estamos falando do nome do Criador. Cabe a você analisar os estudos, as escrituras, e assim crer ou não. Eu não acredito que estes homens, estes anciãos de Israel, que anunciam o nome do Criador, eles estejam falando nomes de deuses, eles estejam falando o nome de entidades malignas. Eu não acredito. Se tem um povo que é zeloso, é esse. Depois diz que há um pacto entre eles, que eles não podem falar do nome do Criador para ninguém. Ora, pode ter essa história correndo por aí, mas se os israelitas forem fazer um pacto para não anunciar o nome do Criador, tudo bem, beleza. Mas isso não permite eles falarem o nome de uma outra coisa, porque eles não podem ter nos seus lábios nome de deuses. Então, o maior interessado em profanar o nome do Criador, as coisas sagradas do Criador, é Satanás. Então, com certeza, ele criou um meio de profanar, criando figuras e dando a estas imagens estranhas e esquisitas que trouxeram, dando o nome do Criador para tentar tirar nossa fé, tirar nossa certeza. Mas mais uma vez cai por terra hoje, nesse estudo, cai por terra pela poderosa palavra do Criador que contém aqui, as escrituras que contém na Bíblia. Então fica aí com essa sequência de vídeos, depois a gente volta aqui para fazer um estudo na palavra. Havia um rei judeu chamado Hizkiyahu, em português, Ezequias. על חזקיהו? אז מה, וכי חזקיהו מלך יהודה? חזקיהו מלך יהודה החליט? מי הוא מלך יהודה באותם הימים? זה חזקיהו מלך יהודה. אם כן, ירמיהו בן חלקיהו, דברי ירמיהו בן חלקיהו. O profeta Isaías, ou Yeshayahu. מי ישעיהו? ישעיהו. ירמיהו. כן, אנחנו פותחים את ספר ירמיהו, מציינים את מקומו של ירמיהו. מתתיהו, יוחנן, מתתיהו, יוחנן, מתתיהו. כי מה אכפת לנו מיוחנן? אביו של מתתיהו החשמונאי אינו אותו יוחנן, על ידי מתתיהו בנו. לכן ביקשו מתתיהו בנו. שבו התחילו מהלכים שהנביאים אליהו ואלישע, והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. All right, now it's no secret that Israeli Prime Minister Netanyahu and US President Trump have a close, sometimes candid relationship.
This confusion prompted Trump to call up Netanyahu and ask him whether or not peace with the Palestinians was actually something Netanyahu wanted. Shalom and good evening. Prime Minister Benjamin Netanyahu declared ahead of an official trip to Paris and Brussels. Shalom and good evening. While Prime Minister Benjamin Netanyahu sends a warm welcome. Isso aqui é a regra antiga, onde Yud, o rei e o Vav representavam valores vocálicos. Alguns colocam as vogais primárias, I, né? Igual o Yud, I, o Re, A, o Vav, U. Valores vocálicos, lembra? Não é vogal. O hebraico é consonântico, não é vocálico. Vamos estudar mais um pouco de hebraico. Antigamente, em um tempo muito passado, não se representava em hebraico o som das vogais. O que nós temos hoje são sinais maçoréticos. Mas o hebraico nunca teve vogal. O hebraico é escrito com consoante. E a tradição oral é passada entre família, na escola, na sinagoga. Veja bem, não se representava em hebraico o som das vogais. A primeira vez que tentaram fazer isso, usando letras hebraicas. Veja bem, o Re, tá vendo? O Yud e o Vav, tá? Então a primeira tentativa feita nesse sentido de vocalização foi feito com o uso dessas três consoantes. O uso dessas três consoantes, Yud, Re e Vav. Essas consoantes são chamadas, conhecidas na gramática da língua hebraica como consoantes vocálicas. Isso não tem PhD que possa dizer que não. Entendeu? Não adianta vir com historinha, com hebraicos com S, hebraico é no singular. Veja bem, essas três letras são conhecidas como consoantes vocálicas. Elas tanto podem ser consoante, como podem ser também vogais. Essas consoantes, qualquer gramática da língua hebraica vai classificar essas consoantes como consoantes vocálicas. Consoantes vocálicas significa que, ao mesmo tempo que elas podem ser uma consoante, também pode ser uma vogal. Agora veja bem, se eu disser que essas três letras podem ser vogais, estou correto. Se eu disser que essas três letras podem ser consoantes, estou correto. Não sou eu que digo, não fui eu que inventei o triângulo. O triângulo faz parte da gramática da língua hebraica. Agora, para aqueles que conhecem. Para aqueles que não conhecem, eles vão dizer, onde que arrumou isso? Não, ninguém arrumou nada. Aqui ninguém está inventando nada. Ninguém aqui tem necessidade de inventar nada. Se não sabe, é porque precisa estudar mais. Se não sabe, é porque ainda não está preparado para ensinar. Entendeu? Se não está preparado para ensinar, então melhor ficar quieto. Não precisa ter dúvida sobre isso. Basta comprar uma gramática da língua hebraica e verificar se o professor está ensinando certo ou se está ensinando errado. Aquele que não tem capacidade de compreender, então, compre uma gramática. Esses sons, está vendo? São sons originais, tá? Os sons vocálicos do idioma hebraico
originam-se nos 3 sons primários. Quais são os 3 sons primários? Yud, Re e Vav. E esses são os 3 sons primários. O Yud representa a letra I. O Re representa a letra A. E o Vav representa a letra U. É o som primário. É o som original. Compreenderam? Os sinais massoréticos é acessório. É sujar o hebraico. Entendeu? Você suja o hebraico quando você coloca sinal massorético. E se eu disser como vogal, eu vou ter o I, vou ter o A e vou ter o U. Quais são os sons primitivos? Não adianta vir com historinha. O som primitivo são esses 3, tá? O I, o A e o U. Ou seja, o Yud, o Re e o Vav, tá? Esses são os sons primitivos. Não adianta tentar achar outro. Uma descoberta pequena no tamanho. Apenas 1 centímetro de diâmetro e 9 milímetros de espessura. Mas gigante no significado. Imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, 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 Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, King of Judea. Grego, hoje precisa. Você não vai acreditar. Vem. Estão me provocando, não? Vem cá. O que acharam? E bem no meio, entre as 2 rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Yao. Aqui está em grego, in uncius, que significa maiúsculo Yao. Aprendeu o hebraico, que era um pastor religioso ou que é um pastor religioso do sistema religioso, que mal sabia falar o português ou mal sabe falar o português, aprendeu o hebraico com os hebreus e agora quer dar aula para os rabinos brasileiros. Não, só podia ser no país do carnaval mesmo, no país da bagunça mesmo. Porque esse povo é zeloso, irmãos. Leia Romanos capítulo 11. Leiam Romanos capítulo 9, do 1 ao 5. Leiam. A eles pertence a aliança, os concertos, as promessas, os patriarcas. E deles é Yahusha, segundo a carne, nascido de sangue. O nascimento normal como nós. Deles veio Yahusha. Agora o ressurreto é outra pessoa. Então, quando nós lemos Romanos capítulo 11, ali diz que nós somos oliveira brava, enxertado na oliveira original contra a natureza. Em outras versões, nos chama de zambujeiro bravo, zambujeiro. Então, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, original, contra a própria natureza. Ou seja, não tem como você fazer um enxertar de uma laranja com uma mão, é contra a natureza. Não tem como, a não ser laranja com limão, com tangerina, aí sim, aí dá certo. Mas o que Yahusha fez foi contra a natureza. Agora, como é que um zambujeiro, ou oliveira brava, um ramo, o gentil, quer ser mais que os originais, mais que os israelitas, mais que os hebreus? Irmãos, a palavra deixa bem claro que a queda deles é o motivo da nossa exaltação, é o motivo da nossa riqueza. Então nós não nos devemos nos exaltar sobre os ramos originais, porque isso é um plano do Criador. Leiam Romanos capítulo 11. É porque os irmãos não leem, só ficam ouvindo o vídeo, mas não leem para comprovar. São alguns que vão para estudar para comprovar.
Lá diz que nós devemos tomar cuidado de não dizer nada contra este povo. Tem que respeitar e aproveitar a oportunidade e louvar o Criador e a Yahshua Mashiach pela grandeza que eles fizeram, da maneira que eles criaram para salvar da salvação aos gentios. Nós somos participantes das mesmas promessas, mas nós não devemos zombar, escarnecer, ridicularizar, menosprezar os hebreus, os israelitas, de maneira e em hipótese alguma. Então vai ficar mais uma sequência de vídeos aí para os irmãos. Voltando aqui para o estudo, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 5. Diz assim: Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. Yahweh, o nosso Criador, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que Yahweh fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Aí ele diz: O Altíssimo falou com você face a face no meio do fogo, no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre Yahweh e você para declarar-lhe a palavra do Altíssimo, porque você teve medo do fogo e não subiu ao monte. E ele disse: Eu sou Yahweh, teu Criador, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Criador, o teu Criador, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados do pai, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás o nome de Yahweh em vão. Não tomarás em vão o nome de Yahweh, o teu Criador, pois o Altíssimo não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Ouça o que a palavra está dizendo. Esse povo é um povo zeloso. E outra coisa, as Escrituras dizem que o nome do Criador seria conhecido por todas as nações. A igreja Filadélfia, ela tem que se formar, ela existe, ela tem que aparecer. A igreja Filadélfia, ela defende o nome verdadeiro e a palavra da paciência de Yahshua Mashiach. Esta igreja guarda a palavra original e legítima. É um pequeno número, não é grande número. Essa igreja tem que aparecer. Então, essas pessoas que dizem que é outro nome, eles têm que mostrar essa igreja. Eles têm que nos convencer desta igreja. Eles têm que nos convencer pelo seu testemunho, pelos ensinamentos, pela sua conduta, pela sua postura, pela sua fé, pela sua pureza.
Estes que defendem outros nomes, eles têm que ser carregados da personalidade e características de um membro da igreja Filadélfia. A única que não tem repreensão para ela. Eu tenho o direito de defender aquilo que eu acredito e eu defendo e sempre mostro os fundamentos em que, como, de que maneira eu defendo aquilo que eu acredito. Eu defendo o nome de algo, porque eu sei que esse povo, ele está anunciando o nome verdadeiro sim. Não é Yahweh e nada de Yahuá, coisa nenhuma. O nome é Yahweh. Ah não, mas a regra é hebraica. Então se você está interessado, Jeremias capítulo 1, vá lá em Israel e repreenda-os. Repreenda eles. Repreenda eles. Depois que você conseguir convencê-los, aí você vem para nós, aí sim. Mas do contrário, ramos de zambujeiros de oliveira brava não tem poder nenhum para querer ensinar pessoas que estão aprendendo com os ramos da oliveira verdadeira. Então baixa a bola. A palavra diz que nós devemos dar honra a este povo. E vamos para a palavra. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que Yahweh, o seu Criador, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão a Yahweh, seu Criador, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Criador, o Yahweh de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Yahweh, o nosso Criador, é o único Altíssimo. Ame o Altíssimo, seu Criador, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos, ou seja, de pais para filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Versículo 13 diz assim: temam a Yahweh, seu Criador, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Irmãos, ninguém conhece melhor a pessoa do Criador do que o povo israelita. Eles conhecem a história por tradição. A tradição do Brasil é carnaval. A tradição do Brasil é paganismo. É paganismo. Então, irmãos, esse povo, ele conserva, sim, as coisas originais do Criador. E se eu for deixar de aprender com os ramos da oliveira original, eu só tenho a perder se eu for deixar de aprender com eles. Mas eu quero aprender com eles. Pastores que um tempo desse veio descobrir que não existe dízimo. Aí saiu do sistema religioso, está congregando, agora quer ensinar os judeus, dizer que eles estão errados, que a regra gramatical deles está errada. É só o que me faltava. Ainda aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: temam a Yahweh, seu Criador, e só a ele prestem culto,
e jurem somente pelo seu nome. Você acha que os israelitas, para querer enganar a humanidade, para esconder o nome do Criador, iam estar invocando ou colocando em seus lábios um nome impuro, caso o nome do Criador não fosse o nome verdadeiro dele, que é Yahweh, como trouxeram aí figuras? Aí vem aquela história, de volta às raízes, para aprender o hebraico, de volta às raízes. Ah, meu irmão, quer enganar quem, rapaz? Aí você pega as escrituras e lançam para um canto e deixa para lá. Nós temos que trazer ela aqui. Agora, quando você lê a escritura, você vê que faz sentido. Olha só. 14. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois Yahweh, seu Criador, que está no meio de vocês, é zeloso. A ira de Yahweh, seu Criador, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova a Yahweh, seu Criador, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Altíssimo, seu Criador, e aos preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Por que ele diz aqui no capítulo 6, versículo 4? Ouve, ó Israel, Yahweh é um. Vamos ler Levítico, capítulo 24, versículo 10. Diz assim: Aconteceu que o filho de uma israelita com um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade de Yahweh lhes fosse declarada. Veja bem, irmãos, jamais eles estão vivendo a lei até hoje, jamais eles vão carregar nos seus lábios o nome de uma entidade, como trouxeram aqui em vários canais, trouxeram vários vídeos dizendo que o nome do Criador é o nome de uma coisa aí. Este nome é o nome legítimo do Criador. Você sabe por que as coisas estão assim? Porque as pessoas não respeitam o nome do Criador, não tem temor. Nós estamos falando do nome do Criador. Não é o nome de um Joãozinho da esquina, em qualquer lugar que acha que é alguma coisa. Nós estamos falando do nome do Criador. Nós temos que olhar para essas pessoas e ver se elas têm caráter, se elas estão preocupadas com a minha vida, com a sua vida e com a sua família. Elas não estão. A maioria deles ficam só sentados criando canais, nem dá conta dos canais deles, que são 3, 4 canais. Todo o tempo criando conteúdo para postar nos seus vídeos. Ele não tem tempo para ninguém, a não ser para isso, ó, para eles. Para eles, tanto faz você dar dislike, tá valendo. Dar like, tá valendo. Seja qual for sua mensagem, tá valendo. Porque o YouTube, ele conta a participação. De alguma forma, você participando, eles ganham. E tem uns, não é poucos não, tem uns aí que tá ganhando 30, 40 mil por mês. Se você não sabe. 30, 40 mil por mês de monetização. Presta atenção, canais monetizados que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil para cima, que todo dia posta vídeo monetizado, já está faturando no mínimo de 5 a 40 mil reais por mês. Eu não estou falando de outros canais, não estou falando de canais que anunciam a palavra e que ainda quer ensinar sobre o nome do Criador. Não tem tempo para a igreja do Mashiach. Só tem tempo para isso aqui, ó, ganhar dinheiro. Então presta atenção. O povo de Israel jamais eles vão estar anunciando o nome de deuses, das nações, de ídolos, de imagens ou algum nome. O Criador, ele abomina. Ele vai queimar todas as imagens, todos os ídolos, todos os deuses, e dar fim para que não haja mais memória do nome desses deuses.
Como é que Israel vai profanar o nome do Criador, meu irmão? E outra coisa, nós estamos fundamentados na palavra. Mateus 21:16, a criança pura, uma criança pura, diz que é uma fortaleza que sai de seus lábios, porque não tem como você remover o nome de Al, o som de Al, do choro da criança. Se você for querer espancar ela, não vai sair outro som. Agora um adulto, se você apertar ele até blasfema do nome, porque ele já tem consciência, ele pensa. Agora nos lábios de uma criança é uma fortaleza. Por quê? Porque não pensa, não raciocina, ainda está aprendendo, ainda está desenvolvendo. Por isso que é uma fortaleza. Tem que ir pela revelação da palavra, irmão. Baixa a mãozinha. Outra coisa, Salmo 48 fala que o monstro marinho, ele louva o Criador. E a gente foi procurar em outras versões, como a João Ferreira de Almeida, está escrito é baleia. E qual é o monstro marinho? A baleia. Agora Salmos 148, em que ano que foi composto? Em que ano? Então você vê aí a diferença. Não existia tecnologia, não tinha como saber que um animal marinho, e que animal marinho era esse? O monstro marinho que fazia o som que louvava o Criador. Como é que essa pessoa que escreveu o Salmo 148 sabia que era um monstro marinho? Pelo Espírito do Eterno. O Espírito do Eterno, assim como revelou Apocalipse e outras passagens para os profetas e Apocalipse para João, o mesmo Espírito revelou que tem um monstro marinho que louva o Criador. E a gente foi procurar e encontrou a baleia. Isso não é coisa de homem, isso é coisa do Espírito, é totalmente espiritual. Totalmente espiritual. As escrituras são espirituais. Ah não, mas os animais nem todos louvam, mas louvam, tem animais que louvam. Ah, mas nem todos. Você esqueceu que a terra saiu da sua harmonia por causa da queda do homem e está numa decadência? Você esqueceu que os animais não eram para se devorarem? Você esqueceu que os animais eram para se alimentar, assim como nós, de outros alimentos, frutos, legumes e assim? Por isso que Isaías deixa bem claro que o boi vai pastar com o leão. A criança vai pôr a mão no ninho da víbora e não vai acontecer nada. Quando o ano da bondade, quando o ano milenar vier, vai ser tudo perfeito. Continuando aqui a leitura, a gente pode ler o seguinte, o versículo 3. Então Iau disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar o seu Criador, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Criador terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Então, queridos, quero ler aqui Salmos 72 para os irmãos. Versículo 17, a oração de Davi, filho de Jessé. A oração de Davi, filho de Jessé. Salmo 17, Salmo 72, 17. Diz assim, permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja Iau, o seu Criador, o Rei de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu
majestoso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua magnitude. Assim seja, assim seja. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Uma das orações de Davi, filho de Jessé. O sol brilha ainda hoje ou não? Pois é, vai passando de pais a filhos. Esses homens estão anunciando o nome verdadeiro, porque eles são zelosos. E outra, comparando esses anciãos, esses mestres, esses rabinos, anciãos, olhando para eles, o caráter, dá para a gente ver que são pessoas de caráter. Ali tem caráter, esses daí tem caráter. Olhando para eles e olhando para os semblantes de alguns que estão aí nos canais aí, meu amigo, você vê que não tem com nada. É conversa fiada esses que estão por aí. Não estão com nada. Com nada. A gente pode ler aqui Mateus capítulo 22, versículo 34. Quando fizeram uma pergunta para Iausha, ouça bem o que diz aqui. Diz assim: ao ouvirem dizer que Iausha havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Iausha: ame a Iau, o seu Criador, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Marcos capítulo 12, versículo 29. Respondeu Iausha: o mais importante é este: ouve, ó Israel. Iau, o nosso Criador, o Altíssimo, é o único Altíssimo. Ame o Criador. Ame a Iau, o seu Criador, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Depois este vem e fala aqui, no versículo 32. Muito bem, mestre, falando para Iausha. Um dos fariseus, perito na lei, foi experimentar Iausha. Aí ele diz para Iausha: muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Iau é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então imagine esse povo, quantos sacrifícios e ofertas depois que o segundo templo foi destruído, que eles deixaram de fazer. E eles só têm o nome, que é maior que todos os sacrifícios e ofertas. Aí eles pegam e colocam outra coisa, outro nome no lugar. Você vê que não faz sentido de maneira alguma. Então, irmãos, achado arqueológico, e 2 professores aqui trazem e confirmam, e todo professor honesto de hebraico sabe da regra antiga do hebraico, cuja origem é da raiz do som. A regra antiga do hebraico, a origem dela é da raiz do som, que são representadas por 3 letras no hebraico. O Iud, que é o I, o Re, que é o A, e o Vav, que é o U. A raiz do som. Isso não é invenção do homem. Isso é a revelação do nome do Criador para as nossas vidas. Iau dos exércitos é o seu nome. Então, irmãos, é isso que eu quero trazer para os irmãos. Não tem como esses homens estarem anunciando um nome de uma coisa qualquer, como alguns ridículos que vieram aí para querer profanar o nome do Criador, e eu trabalho para defender o nome do Criador. Tá bom, irmãos? Que Iau abençoe a todos e que os irmãos se preparem, se consagrem
porque o dia da redenção está bem próximo. Que a virtude de Yahweh e de Yahshua Mashiach, o Espírito da vida, seja transbordante em seu lar, em sua família e em sua vida. E que Yahweh seja sempre louvado.